Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. James Whitmore, um bilionário nova-iorquino de charme gélido, sempre achou que controlava todos os aspectos da sua vida. Entre seus negócios, seus jatos particulares e suas festas glamourosas, não havia espaço para surpresas, até esta noite. Naquela noite, ele acompanharia sua nova namorada, Emily Carter, a um evento que deveria ser apenas um evento de vaidade, o casamento de sua ex-esposa, Victoria Langdon, com outro homem influente. James, determinado a mostrar que havia superado o término, achava que tudo correria bem. Emily, elegante e radiante em um vestido azul marinho, não fazia ideia da tensão que se instalaria no ambiente. Desde o momento em que chegaram, o ar parecia carregado de tensão. Os convidados cochichavam ao passar, alguns lançando olhares furtivos para James, outros o observando com um toque de curiosidade maliciosa. Victoria, radiante em seu vestido marfim, fixou o olhar nele e lhe dirigiu um sorriso enigmático, uma mistura de provocação e desafio. Enquanto James tentava relaxar com Emily, uma série de revelações e confrontos inesperados abalaram o ambiente. Segredos do passado ressurgiram. Alianças inesperadas foram formadas e a humilhação pública parecia inevitável. E no centro de tudo, Emily, longe de ser deixada de lado, estava prestes a mostrar que não era uma mera espectadora no complexo teatro da alta sociedade nova-iorquina. Este casamento, que deveria ser um simples evento social, iria se transformar em uma batalha de poder, orgulho e sentimentos, onde todos descobririam que ninguém realmente controla o curso dos acontecimentos, nem mesmo um bilionário. James Whitmore estava sentado em seu luxuoso escritório no 45º andar de um arranha-céu de Nova York, seus dedos roçando uma pilha de convites. Um deles lhe chamou a atenção, o casamento de Victoria Langdon, sua ex-esposa. Uma mistura de nostalgia e ressentimento o invadiu. "Você vai?" perguntou Emily com a voz suave, mas carregada de curiosidade. James ergueu os olhos do convite e refletiu sobre ele. Emily, sua namorada de apenas alguns meses, não sabia nada sobre Victoria ou sobre as tensões passadas. "Sim, mas não quero que seja complicado." Ele sorriu, tentando disfarçar a ansiedade. Emily retribuiu o sorriso, mas James sentiu o coração acelerar. Ele sabia que aquele casamento não seria um mero evento social. Lembranças de discussões, humilhações públicas e dos olhares gélidos de Victoria ressurgiram. Naquela noite, James e Emily chegaram em uma limusine preta com vidros fumê. A fachada do salão de recepção estava iluminada, cada luz parecendo enfatizar a grandiosidade do momento e o contraste com a crescente tensão entre eles. Os convidados os observavam enquanto chegavam, alguns surpresos, outros sorrindo, mas todos cientes do passado entre James e Victoria. Victoria os avistou assim que entraram. Seu sorriso perfeito e calculado paralisou James por um instante. Emily, percebendo a tensão, pegou a mão dele e sussurrou: "Aconteça o que acontecer, estou com você." E naquele exato momento, James entendeu que aquele casamento não seria apenas um evento social, mas o início de uma noite em que nada sairia como planejado. A recepção estava em pleno andamento. Os convidados conversavam, riam e bebiam champanhe enquanto a banda tocava músicas animadas. James e Emily, de mãos dadas, entravam no salão quando o murmúrio percorreu a multidão. Victoria aproximou-se, impecavelmente elegante, com o novo marido ao seu lado. Seus olhos fixaram-se em James, e seu sorriso era ao mesmo tempo acolhedor e provocante. "James, que surpresa te ver aqui", disse ela em voz suave, mas afiada como uma navalha. "Victoria, parabéns pelo seu casamento", respondeu James, tentando manter a polidez. Mas o clima ficou tenso. Alguns convidados, familiarizados com o passado turbulento da família, trocaram olhares maliciosos. Uma prima de Victoria, incapaz de se conter, murmurou: "Então este é ele, o famoso James Whitmore? Dizem que ele seduz todas as suas mulheres." Emily sentiu um aperto no estômago. James, por sua vez, conteve-se para não responder friamente. Sabia que qualquer reação impulsiva seria explorada. Mas a noite estava apenas começando. Poucos instantes depois, um antigo amigo de Victoria, Daniel Hargrove, aproximou-se de James com um sorriso ambíguo. Sempre o mesmo James, rico, elegante, mas ainda com um passado complicado, né? James forçou um sorriso, ciente de que cada olhar, cada palavra poderia se tornar uma arma. Emily, por outro lado, pressentia que a noite revelaria mais do que apenas tensões superficiais, segredos, ciúmes e ressentimentos reprimidos. E quando um garçom acidentalmente derramou uma taça de champanhe no vestido de Victoria, James foi injustamente acusado com um olhar malicioso.
Esse pequeno incidente foi o primeiro dominó a cair. A noite se transformaria em uma série de eventos imprevistos, onde cada gesto seria observado, analisado e usado. Emily então compreendeu que aquela noite seria muito mais do que apenas um casamento. Seria palco de confrontos, revelações, talvez, reviravoltas na trama que ninguém havia previsto. O jantar tinha acabado de começar. Os convidados estavam sentados em torno de mesas elegantemente decoradas, sob lustres cintilantes. James e Emily tomaram seus lugares, mas a atmosfera era eletrizante. Cada olhar dirigido a eles parecia carregado de história e implicações não ditas. Vitória, sentada perto dali, não parava de olhar para James. Seu sorriso, sempre perfeito, parecia esconder uma intenção oculta. Em certo momento, ela ergueu a taça e sussurrou para o marido: "Olha quem está sentado ali, o homem que pensou que tinha se esquecido de mim." O marido de Vitória ergueu uma sobrancelha, mas sua expressão permaneceu neutra. Emily percebeu a tensão e entendeu que Vitória estava tentando provocar James, testar sua paciência. Ela apertou a mão dele por baixo da mesa. "Ignore-a. Mostre a ela que você mudou." Mas James sabia que não seria fácil. Vitória então lançou um olhar gélido para um convidado, que riu nervosamente antes de sussurrar em voz alta o suficiente para James ouvir. Parece que James nunca superou isso de verdade. O coração de James afundou, mas ele manteve a calma. Inclinou-se para Emily e sussurrou: "Fique perto de mim. Tudo pode acontecer esta noite." Poucos minutos depois, ocorreu um incidente. Um garçom tropeçou e deixou cair uma bandeja de aperitivos bem ao lado de Vitória. Fragmentos de comida e champanhe se espalharam pela toalha de mesa. Os olhos de Vitória se fixaram em James com uma intensidade surpreendente, como se ela o estivesse acusando do desastre. A tensão no ar aumentou instantaneamente. Emily, indignada, levantou-se para intervir, mas James a conteve. "Deixe isso para lá. É uma armadilha, não caia nela." Foi naquele exato momento que James percebeu que aquela noite não seria apenas um jantar social, seria um campo de batalha de olhares, manipulações e provocações, onde cada gesto poderia mudar o rumo dos acontecimentos. E Emily, embora inexperiente nesse mundo da alta sociedade, começou a entender que ela também teria que lutar, mas com armas muito diferentes. A música de fundo diminuiu, dando lugar a sussurros e risos abafados. James e Emily pensaram que poderiam respirar por um momento, mas Vitória tinha outros planos. Enquanto o casal atravessava a sala para se juntar aos amigos, Vitória levantou-se subitamente e falou, com uma voz clara e perfeitamente calculada: "Prezados convidados, acho importante lembrar que alguns rostos familiares têm uma história complexa comigo." Um silêncio gélido se instalou. Todos os olhares se voltaram para James. Ele sentiu os músculos se tensionarem quando Emily apertou sua mão com força. Vitória continuou, com um sorriso cruel nos lábios: "James Whitmore, um homem encantador, sem dúvida, mas cujo passado amoroso é, digamos, um tanto quanto peculiar." Murmúrios percorreram a sala. Alguns convidados caíram na gargalhada, enquanto outros cochichavam entre si. James sentiu a raiva crescer, mas manteve a compostura. Em choque, Emily compreendeu imediatamente que Vitória não estava simplesmente tentando relembrar a todos o passado deles. Ela queria humilhar James na frente de todos os convidados, reescrever o passado dele à sua maneira e provar que ainda tinha poder sobre ele. "Não é hora para isso", James murmurou para Emily, cerrando os dentes. Mas Vitória não havia terminado. Ela fez um gesto teatral em direção a James. "Espero que seu sucesso hoje seja compatível com seu comportamento passado." O murmúrio na sala transformou-se em um alvoroço. James sentiu o rosto esquentar, mas respirou fundo e se virou para Emily. "Não importa o que ela diga, esta noite é a nossa noite e não a dela." Emily assentiu com a cabeça, mas por dentro sabia que a batalha estava apenas começando. Vitória havia aberto a caixa de Pandora, e agora todos os olhos e julgamentos estavam voltados para ela e James. Este casamento, que deveria ser um simples evento social, transformou-se numa cena de confronto público, onde cada sorriso e cada palavra seriam minuciosamente examinados e analisados, e onde a verdadeira guerra estava apenas começando. Após a humilhação pública orquestrada por Vitória, James retirou-se com Emily para o bar, onde a luz do candeeiro criava uma atmosfera mais íntima. Emily pressentiu a raiva de James, mas sabia que qualquer reação impulsiva só beneficiaria Vitória. "Deixe-me cuidar disso", murmurou Emily com a voz calma mas determinada. James olhou para ela surpreso. "Emily, você nunca esteve neste mundo. Você não entende." "Talvez não", ela respondeu, "mas sei que posso mudar o jogo."
Sem perder tempo, Emily começou a interagir com os convidados influentes ao redor. Com charme e confiança, ela iniciou conversas sutis, plantando perguntas sobre o passado de Victoria e as alianças dentro da sala. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para semear dúvidas, forjar conexões e demonstrar sua própria força sem provocar confrontos diretos. Victoria, sentada por perto, percebeu rapidamente a estratégia. Seu sorriso congelou por um instante ao ver Emily rir e cativar a atenção de vários convidados influentes, incluindo alguns que há muito apoiavam Victoria. James sentiu uma mistura de orgulho e admiração. Emily não era apenas bonita, ela era inteligente, astuta e sabia jogar suas cartas nesse jogo da alta sociedade. Então chegou o momento decisivo. Um antigo sócio de Victoria, que até então havia permanecido em silêncio, aproximou-se de James e Emily. Com um sorriso enigmático, ele sussurrou para James: Emily tem algo que Victoria nunca teve, e isso fica evidente. Ao ouvir essas palavras, Victoria sentiu seu autocontrole vacilar. Era o primeiro sinal de que a noite poderia tomar um rumo completamente diferente e que James não era mais o único jogador naquela sala. Emily acabará de se tornar sua melhor arma. Com a retomada da música e a continuação da recepção, surgiu uma nova tensão. Desta vez, o confronto já não era aberto, mas sim sutil, estratégico e muito mais perigoso. Conforme a noite avançava, as conversas e as risadas mal disfarçavam as tensões latentes. Emily havia encontrado seu lugar, mas James pressentia que o momento da verdade se aproximava. De repente, um velho amigo de Victoria, Marcus Langford, aproximou-se de James com um sorriso ambíguo. James, você se lembra daquela noite em Manhattan 5 anos atrás? Disse ele, insinuando um segredo incômodo. James sentiu uma onda de inquietação. Ele sempre esperara que certos episódios de seu passado permanecessem enterrados. Mas Marcus, com um sorriso deliberado, parecia pronto para revelar tudo. Intrigada, Victoria levantou-se imediatamente e caminhou em direção a eles, com os olhos brilhando de travessura. Ah, você está falando daquele incidente famoso, disse ela com a voz suave, mas incisiva. Será que todos aqui realmente sabem a verdade? O murmúrio na sala intensificou-se. Os convidados começaram a se virar para eles, curiosos para descobrir aquele misterioso segredo. James sentiu o peso da atenção pública e soube que precisava agir com cautela. Percebendo a tensão crescente, Emily posicionou-se discretamente ao lado de James. Não importa o que você diga, nós sabemos a verdade, ela murmurou. E isso é tudo o que importa. Mas Victoria não estava disposta a desistir. Ela lançou a Emily um olhar gélido. Que fofo, você acha que pode proteger o James com seus planos mirabolantes. Mas algumas coisas não podem ficar escondidas. Naquele momento, James compreendeu que a noite havia mudado de dimensão. Não era mais apenas um confronto social, mas uma luta pelo controle da informação, onde cada segredo poderia se tornar uma arma, e onde Emily havia se tornado um escudo indispensável. O tom da conversa tinha subido um pouco, e a sombra de revelações passadas pairava agora sobre toda a recepção, pronta para explodir a qualquer momento. A sala estava agora repleta de uma tensão palpável. Todos os convidados prendiam a respiração, aguardando o próximo movimento que explodiria como um espetáculo de fogos de artifício. James sentiu os ombros tensionarem, consciente de que o passado que ele pensava ter sob controle estava prestes a ser revelado. Marcus Langford, um velho amigo de Victoria, caminhou até o centro da sala com um ar teatral. Elevou a voz para que todos pudessem ouvir. Senhoras e senhores, parece que algumas lembranças merecem ser compartilhadas. James Whitmore não era apenas um empresário brilhante, mas também alguém que foi profundamente traído por aqueles em quem confiava. Murmúrios percorreram a sala, e Victoria franziu a testa. James, imperturbável, manteve os olhos fixos em Emily, que retribuiu seu olhar tranquilizador. Marcus prosseguiu, lançando um olhar quase acusador para Victoria. E parece que certas verdades sobre Victoria Langdon foram cuidadosamente ocultadas. Talvez este casamento não seja tão perfeito quanto aparenta. O choque foi imediato. Os convidados começaram a cochichar, e alguns se voltaram para Victoria, cujo sorriso começava a vacilar. Ela tentou recuperar a compostura. O que você quer dizer com isso? Perguntou ela, tentando disfarçar o nervosismo com uma voz calma. É simplesmente que todos merecem saber o que realmente aconteceu, respondeu Marcus, colocando uma pasta sobre a mesa central. As fotos, cartas e mensagens projetadas em uma tela atrás dele deixaram a sala sem palavras. Emily sentiu James tremendo, mas sabia que era hora de agir. Ela pegou delicadamente a mão de James e com voz firme porém calma disse:
A verdade nunca precisou de esconderijos. Agora todos podem ver quem é verdadeiramente confiável. Vitória, abalada pela explosão de revelações, recuou, incapaz de manter a compostura. Os murmúrios transformaram-se em exclamações e James, com Emily ao seu lado, percebeu que aquela noite que ele tanto temia, acabará de se tornar favorável a ele. Mas ele sabia que a batalha não havia terminado. Aquilo era apenas o começo. As consequências dessas revelações transformariam o resto da noite, e talvez suas vidas por completo. Após a revelação bombástica, a sala ficou em alvoroço. Os convidados cochichavam entre si, alguns chocados, outros fascinados pelas verdades reveladas. Vitória, que antes tinha o controle da situação, de repente se viu no centro das atenções, sofrendo humilhação. Como vocês ousam? Ela murmurou com as mãos trêmulas, dirigindo-se a Marcus e James ao mesmo tempo. James, mantendo a calma, simplesmente respondeu: estou simplesmente deixando a verdade falar por si mesma. Emily, ainda ao seu lado, acrescentou com confiança. E às vezes a verdade é mais poderosa do que todos os sorrisos e aparências. Vitória sentiu o pânico crescer dentro de si. Os convidados que antes a admiravam por seu charme e influência, agora começavam a cochichar sobre sua arrogância e manipulação. Até mesmo seu novo marido, geralmente estoico, trocou um olhar preocupado com ela, claramente perturbado pela magnitude das revelações. Na tentativa de salvar sua reputação, Vitória se levantou e tentou fazer um discurso improvisado. Mas suas palavras foram interrompidas por risadas zombeteiras de um grupo de convidados. Ah, então está aí a grande Vitória! Exclamou um deles. Afinal, parece que ela é apenas humana. Humilhada, Vitória recuou, sem conseguir encontrar uma saída. James, ao ver sua vulnerabilidade, não se alegrou com sua queda. Pelo contrário, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. O passado deles fora complicado, mas ver Vitória daquele jeito, fora de controle, era doloroso à sua maneira. Emily, segurando a mão de James, sussurrou: mantivemo-nos firmes. Juntos. James assentiu com a cabeça. A noite que ele tanto temia havia se transformado a seu favor. Mas ele sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir, lidar com as consequências sociais, profissionais e pessoais dessa revelação bombástica. E quando Vitória saiu da sala, sob os olhares curiosos e por vezes cruéis dos convidados, James percebeu que aquela noite havia mudado algo fundamental. Nada seria como antes, nem para ele nem para Emily. Após a humilhante saída de Vitória, a recepção voltou a uma aparência de normalidade, mas a atmosfera havia mudado para sempre. Os convidados agora se misturavam com James e Emily, alguns curiosos, outros admirados. James, com um leve sorriso, pegou na mão de Emily e disse: você viu? Agora todo mundo olha para nós de forma diferente. Emily sorriu de volta, consciente de que a dupla havia se transformado em uma força inegável. Ela respondeu: não se trata apenas de como os outros nos veem, trata-se também de como nos vemos. Agora sabemos que podemos enfrentar qualquer coisa juntos. As conversas em torno deles haviam mudado sutilmente. Alianças antes invisíveis começavam a se formar, com alguns convidados vendo Emily e James como um casal sólido, capaz de navegar pelas águas turbulentas da alta sociedade. Contudo, a vitória daquela noite não significou o fim dos desafios. Marcus Langford, sempre discreto, mas atencioso, aproximou-se de James para lhe sussurrar: a verdade venceu esta noite, mas você sabe tão bem quanto eu que algumas pessoas nunca vão superar essa humilhação. James assentiu com a cabeça, ciente de que a ascensão deles ao poder trazia seus próprios perigos. Emily, fiel à sua intuição, acrescentou: enquanto permanecermos unidos, podemos superar qualquer obstáculo que surgir em nosso caminho. Mais tarde naquela noite, James e Emily se retiraram para a varanda. A vista do horizonte iluminado de Nova York ofereceu um momento de descanso das intrigas e sussurros da recepção. James respirou fundo e murmurou: este casamento era para ser um pesadelo, mas, no fim, mostrou-nos quem realmente somos. Emily apoiou a cabeça no ombro dele e respondeu suavemente: e isto é apenas o começo. À medida que as luzes da sala diminuíam gradualmente e os convidados começavam a sair, James e Emily perceberam que aquela noite havia marcado uma virada. Um novo equilíbrio havia sido estabelecido, mas a alta sociedade, com seus jogos de poder e segredos, continuava a existir, pronta para testar sua força a qualquer momento. A noite chegava ao fim. A recepção havia terminado, deixando para trás um silêncio quase irreal. Os convidados partiram, cada um levando consigo suas impressões, julgamentos e segredos. James e Emily estavam na varanda com vista para a cidade que cintilava sob as luzes da noite.
Aquela noite, inicialmente temida, havia destruído todas as suas expectativas. Vitória sairá da sala humilhada, incapaz de recuperar sua autoridade ou sua reputação imaculada. Você foi incrível esta noite, Emily disse James, olhando para ela com admiração. Sem você, eu nunca teria conseguido manter a calma e transformar a situação em algo positivo para nós. Emily sorriu, com os olhos brilhando de orgulho e cumplicidade. Somos uma equipe. E o que passamos esta noite foi apenas uma amostra do que podemos realizar juntos. James assentiu com a cabeça. Ele compreendeu que a verdadeira vitória não era apenas derrotar Vitória ou recuperar o controle social, era encontrar alguém que compartilhasse seus valores, sua força e sua inteligência. Poucos instantes depois, uma mensagem inesperada chegou ao celular de James. Era a confirmação. Certas alianças com parceiros influentes, que Vitória pensava controlar, agora estavam a seu favor. A alta sociedade acabará de reconhecer o poder deles. Emily, ao ver o sorriso dele, sussurrou. Então, finalmente tudo é nosso. James a tomou em seus braços e juntos contemplaram a cidade adormecida, sabendo que aquela noite marcará o início de uma nova era. Vitória, apesar de todos os seus esforços, havia perdido sua posição, enquanto James e Emily não apenas sobreviveram, como se tornaram mais fortes e unidos do que nunca. O casamento, que parecerá um obstáculo inesperado, transformou-se numa lição de resiliência, estratégia e parceria. E com a aproximação do amanhecer, James e Emily compreenderam que aquilo era apenas o começo de aventuras ainda maiores, juntos.